Estamos de volta com a parte 2 do vídeo sobre amamentação. E a gente vai aproveitar para incluir aí algumas perguntas sobre o desmame também, para a gente saber como é que foi essa experiência. Então, conta para nós o que te ajudou, assim, o que tu usou para esse processo da amamentação. Rede de apoio, recursos? Olha, sem dúvida, assim, o mais importante para mim, assim, foi o que possibilitou, né, que eu levasse a amamentação adiante por mais tempo, foi ter uma rede de apoio que apoiava, literalmente, né, a minha escolha, que aceitava a minha escolha e abraçou realmente a causa, porque eu acho que deve ser muito difícil para a mãe que decide amamentar. Todo mundo em volta tá falando, dá uma mamadeira, faz não sei o que, faz assim assado, tá dando muito peito, você tá exausta. E assim, de fato, eu tava exausta, mas assim, era uma escolha minha e o que eu percebi é que o Léo tava assim 100% comigo, meu marido, e isso fez muita diferença, porque na hora de acordar de madrugada, né, eram os dois. Durante o dia, você tinha que segurar ali o rojão de a criança quer dormir no colo, ou enfim, tira do peito, bota a outra no peito, né? Enfim, esse rodízio, né? E acaba impactando muito o pai, né? Sim. O pai que tá ali presente e tudo mais. E eu não senti essa pressão de ninguém para parar, sabe? Eu não senti que eu tava fazendo alguma coisa de errado, eu não me senti julgada. Muita gente, muita mãe, eu acho que sofre muito com isso de teu filho tá grande já, sabe? E eu não tive isso, assim, de verdade, não tive. Tive a preocupação, né, de algumas pessoas do tipo, você não considerou, mas eu vi mais como preocupação mesmo, com o meu cansaço. Você não considerou, de repente, dar uma mamadeira, né, de madrugada, para ver se estica mais o sono, né, e tudo mais, assim, com muito respeito e realmente vindo de um lugar de preocupação comigo, como mãe. Mas eu acho que foi isso, assim, o que mais me ajudou foi educar todo mundo à minha volta, do tipo, eu quero amamentar até mais tarde, à medida em que eu fui decidindo estender, e ter esse respeito e acolhimento, assim, de todo mundo, né? De vocês três, principalmente, que vocês estavam presentes, assim, Né? com certeza, com certeza. Agora vamos para o assunto do desmame, né? Quando que tu percebeu, assim, que tu sentiu que era a hora? Eu tava muito cansada de amamentar o tempo inteiro. Chegou um momento em que a livre demanda ela ficou sufocante para mim, sabe? Que já nem era mais tão livre assim, né? Porque eu voltei a trabalhar, então tinha uma quebra em determinado momento, mas eu senti que eu chegava do trabalho, né? Eu descia, né? Do trabalho, que eu tava trabalhando em casa. Eu descia do trabalho e era aquela coisa, mamar, mamar. Até aí tudo bem. Só que até a hora de dormir eram vários mamais. E eu sentia que estava impactando na alimentação, sabe? Na ingestão delas de alimento mesmo. Então teve isso, teve a questão da minha exaustão, teve a questão de eu achar, né, que estava atrapalhando elas a comer. Sim. E quando a gente estava na rua também, não era prático, sabe? Ter duas crianças grandes querendo mamar na rua. E não por ter vergonha de amamentar em público, não, nunca tive, mas pela logística. Pelo desconforto de deixar um Porque lugar adequado, né? e elas foram ficando grandes, então assim, eu tinha que estar confortável para amamentar. E quando eu pegava uma, a outra queria também. Assim, isso é fato. À medida que elas foram crescendo, uma via a outra mamando, a outra queria também. Então, eu tinha que encontrar uma forma de amamentar em público duas crianças, né, grande já, em lugares que eu não estava confortável, onde eu não estava confortável, não tinha uma cadeira, um negócio para amamentar decente, era tipo de qualquer jeito.
Então, assim, foi acumulando ali problemas. E também tem isso, minha meta era assim, eu quero amamentar elas até os 6 meses. Aí chegou nos 6, tá fácil isso. Fui até um. É fácil, né? Fácil. É tipo, tô com Sim. leite, tá fluindo, enfim, tô feliz de estar fazendo Sim. isso. Tava tudo Todos esses confortável. esforços, Tava ok, tava né? ok. Aí vou até um ano. Chegou no ano, eu falei, pô, dá mais. Dá pra ir mais. E aí, no ano e meio, assim, foi o meu limite mesmo do tipo, eu já tô exausta. E eu já tava me sentindo exausta antes, mas fui empurrando Relevando, né? por não ter preparo emocional pra fazer, como mãe. Sim. Porque as pessoas falam muito em como a criança vai receber o desmame. É. E a mãe, né? A mãe, ela também não tá preparada, às vezes, pra perder aquele vínculo com o bebê. Então, assim, eu senti muito isso. E eu acho que foi isso, basicamente, assim. Que, Agora a pergunta, né? Como que você se preparou? Como que foi? Então, eu li bastante, vi vídeo, assim, fui tendo acesso a recursos para entender como eu podia iniciar esse processo, Sim. né? Eu comprei um livrinho para elas, eu só com um ano eu já tinha comprado esse livrinho, que era um livrinho sobre desmame. É uma historinha e de uma menina que para de mamar, porque agora ela come, né? Aquela coisa toda. E aí eu comecei a ler para elas. Então, assim, elas sabiam de cor e salteado essa história. Lá para um ano e 6 meses, a gente já estava 6 meses lendo aquilo ali, ou até mais. E essa história, eu senti, assim, dentro de mim, que eu estava, de alguma maneira, preparando ali também a cabecinha delas. Que era o fator principal para mim. Sim. Eu sentir que elas estavam prontas para aquilo, né? Porque eu já estava ali fazendo tanto sacrifício. Sim. Então eu pensava assim, bom, já que eu tô aqui fazendo isso por elas, então eu também quero parar sabendo que elas estão bem. Com essa interrupção, né? Eu não queria que fosse traumático. Sim. E isso tudo ia me ajudar no meu emocional. No teu, na verdade. Sabendo né? que eu tava fazendo a coisa certa, Sim. isso ia me ajudar no meu emocional. Então eu comecei a entender como é que as pessoas fazem isso, né? E fui ler, fui estudar. E aí, novamente, na internet tem o quê? Desmame de uma criança. E como eu consumo muito conteúdo do Brasil, de mães no Brasil, as mães no Brasil não ficam tanto tempo assim. Amamentando, né? De licença. De licença. Né? Então eu tinha mais esse fator. Eu fiquei um ano como livre demanda mesmo, assim, na real. Faz muita diferença. E você tava comigo, você viu. Aham. Então, assim, eu não restringi em absolutamente nada, que a mamar venha, né? Aham. E isso faz muita diferença. O bebê de um ano que ainda não foi, não teve Uma limitação, né? nenhuma limitação para mamar. Então é um hábito muito consolidado. Então, assim, eu pensei, vai ser mais difícil. Eu tava com esse. Só vem o assumption na cabeça. Eu tava com essa. Eu assumi isso. Assumi que ia ser difícil. E subestimei a capacidade delas. Óbvio. Então, assim, o que eu pensei? De tudo que eu estudei, eu entendi que era melhor fazer a coisa de uma forma gradual. E daí eu já ia sentindo a vibe, né? Tanto para mim quanto para elas. Exato. Ia já preparando o nosso emocional. Eu primeiro estabeleci os horários do dia, né? Vão ser horários não, vão ser 3 vezes por dia. E aí eu consegui realmente colocar as 3 vezes. Depois eu fui pro noturno. Quando eu fui pro noturno, assim, foi o mais difícil para mim, porque eu na minha cabeça era o fim. Porque o noturno, na verdade, ele já estava ruim para mim há muito tempo. Só que eu não cortei porque é muito difícil. Você não ter uma forma fácil de fazer o bebê voltar a dormir. Elas acordavam demais. Então, assim, o peito era a minha garantia de que eu podia continuar deitada na cama, que elas iam dormir rápido. Peito e cama compartilhado. Então, assim, rolou aos montes. Era a nossa saída, né? Era o nosso coringa, né? A carta na nossa manga. Carta na manga. Era tipo, dá o peito e põe na cama aqui, a gente tá cansado. E aí perder isso era uma coisa difícil pra gente também. Porque assim, e aí, o que vai acontecer? A gente ia mergulhar num desconhecido que podia
colocar a gente numa exaustão absurda, né? E aí eu cortei da madrugada. Pra minha surpresa, em 2 noites. Cara, foi assim, 2 noites. Ficou tudo mara. Todo mundo se acostumou, se adaptou. Então eu cortei o peito para dormir, comecei cortando o peito para dormir, que era uma coisa que eu fazia. Depois fui pro corte da madrugada, né? Eu já tava com as mamadas reduzidas. Então isso tudo foi me empoderando, né? Do tipo, cara, vai ficar tudo bem. Foi vendo que tava fluindo, olha, elas né? estão bem, tá tudo certo. Percebi que melhorou a alimentação e tudo mais. E eu diminuí, se eu não me engano, eu diminuí para 2, agora eu não tô lembrando. Durante o dia? Mas eu acho que eu cortei para 2. foi No pra finalzinho, 2. assim, eu já tava em 2. Tava em 2 só. Até que eu falei, ó, Kelly, vai ser essa semana. E aí a Kelly fez essa cara. Semana. Deu no Eu dia. falei, hoje. É agora, acabou. Eu lembro que a gente fez uma viagem grande e, nossa, foi assim, era peito o dia inteiro. Foi bizarro demais. No voo, eu chorei no voo na volta. Chorando. Chorei no voo na volta. Chorei. De cansaço. Foi horrível. E aí eu sabia que eu tinha que parar, sabe? Sim. Então isso tudo foi... Foi meio que ali Eu fui reunindo... O teu limite, né? Mas ali tu concluiu que era hora mesmo de cortar, e eu fui reunindo um monte de fatores que foram me confirmando que eu tava fazendo a coisa certa, sabe? Até que no dia 12 de dezembro de 2024 e antes disso eu fiz o livro, né? Tu fez um livro de história eu escrevi um livro. Verdade, eu escrevi um livro, gente. Escrevi um livro com fotos nossas e fiz todo um textinho e tal. Até a Kelly tá no livro. Porque eu queria muito que fosse especial, sabe? Tanto pra mim quanto pra elas. Eu não queria terminar dessa forma, do tipo, eu tô exausta, chega. Não, eu queria que fosse bonito, porque foi bonito, sabe? Imagina, uma mãe tá fazendo o alimento dentro dela, dando pro filho dela, acalmando, né? Nutrindo, acalmando. Então, assim, é uma coisa muito especial. E aí eu fiz esse livrinho, a gente leu pra elas um tempo. Leu bastante. Acho que foi um mês, mais ou menos, aí. E aí eu falei, é isso. E aí no dia eu fiz uma caixa com um monte de presentinhos pequenininhos. E aí eu falei que isso estava no livro, né? Isso estava no livro. E aí eu falei que Papai do Céu estava muito feliz. Que elas estavam dando uma coisa de volta pra ele, né? E aí que ele mandou presentinhos pra elas. A gente fez toda uma encenação, né? Mas enfim, foi muito especial. Eu achei muito especial. E elas ficaram super tranquilas. No dia mesmo, elas não pediram mais. A gente pegou um balão, né? Falou que ia botar o mamá no balão e o mamá foi pro céu. E aí o balão voou e depois daquilo ninguém pediu mais o peito. Foi tipo, pediram assim, uma vez em outra, mas acho que meio que teste, pra fazer um teste, sabe? Pra ver o que ia acontecer. Porque não encrencaram quando eu falei, mamá foi embora, mamá foi pro céu. Então assim, foi muito bom nesse sentido de fazer um pouco mais tarde, né? Porque elas estavam com 1 ano e 11 meses, quando eu tirei total mesmo. Então já entende muita coisa. Já consegue absorver, né? Assimilaram que realmente, beleza, foi embora, e é isso. E aí eu fiquei tranquila, eu fiquei super em paz. Eu fiz exatamente o que eu queria ter feito. Ninguém me pressionou, ninguém falou, é agora, é amanhã? Quando é que é? Não, sabe, ninguém. E é isso, eu fiquei super feliz. Eu sempre gosto de falar, né? Tipo, a psicologia explica tudo isso, né? E é a questão da mãe, né? Tipo assim, tu estava bem com a decisão. Tava. Aí o teu emocional estava preparado. E se o teu emocional tá preparado, o delas também tá. Porque o emocional ali do bebê, né, da criança assim, pequena, ele é o reflexo muito do que a mãe sente, né? Por conta da ligação, do vínculo que é muito forte, né? Então, se tu não estivesse preparada, se tu estivesse ainda com receio, estivesse angustiada, chateada, talvez não iria ser tão tranquilo esse processo, né? E a questão de tu falar, né, e de tu do condicionar, né, que o bebê ele é muito condicionado, né, ao comportamento ali.
Então, foi falado, não vai ter mais. Um dia não teve, no outro não tem, já acostumou, se adaptou. Já. E Se foi adapta, isso. se adapta. Nossa, isso me deu tanta paz, sabe? É, Naquela noite, ninguém pediu mais, cara. É. Ninguém. E de manhã não estavam pedindo mais. E depois eu falei, gente, deu deu certo. certo. Né? E eu senti muito alívio. E mais uma vez, né? Falei isso antes também. Cara, eu fiquei com orgulho de mim, sabe? Do tipo, puxa, eu fiz isso certo. Uhum. Né? Eu fiz da forma certa, do jeito que eu queria ter feito, respeitando Aham. elas, respeitando o sentimento delas Sim. também, o entendimento, porque muita gente pensa assim, é criança, só Exato. tira e acabou, né? E eu entendo, tá? Muitas mães, pessoas com quem eu conversei, teve gente que falou, cara, eu viajei, fiz uma viagem sem a criança, né? A criança ficou com alguém, com o avô, com a avó, enfim. A gente ficou separado um final de semana. E quando voltou, não pediu mais. Mas tipo assim, Porque às vezes a criança já estava preparada antes. exatamente, é ok também. E não faz a menor não. diferença para a criança. A criança fica super de boa. Isso não vai gerar trauma, não vai ser traumatizante. Mas na minha realidade, eu não estava preparada para fazer dessa forma. Exatamente. E 2, fisicamente, não tinha como a gente fazer isso. Eu sumi. A gente tem 2 bebês, né? O Léo, imagina, o Léo nem ia dar conta de madrugada, elas acordam pra caramba, estavam acordando muito naquela época e não dava pra fazer isso. Por isso que a gente disse, a gente sempre fala, né? A gente falou na parte 1, vamos agora na parte 2, a questão da mãe estar preparada, né? Estar disposta. Estava preparada, estava disposta para amamentar. Depois, tu estava pronta para desmamar. E é isso. Pois é. E foi super, super. E foi tranquilo. Em paz. Isso. Então é isso. Muito obrigada, né, por compartilhar sua experiência. Obrigada a vocês que estiveram até aqui assistindo. Espero que essa troca, né, contribua aí para as mães se fortalecerem, né, que as mães precisam. E aguardem os próximos vídeos, que serão muito legais. Sim, é verdade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.